Olá, professores, olá, professoras. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais esse nosso Antessala Docente, esse momento que é tão precioso para nós, que é o momento que antecede a sala de aula, por isso, nosso antessala. Hoje nós temos aqui um momento bastante especial com as professoras e o professor aqui da avaliação. Antes disso, minha audiodescrição. Meu nome é Homero Nunes, eu trabalho aqui na formação docente, na Academia de Talentos Ânima. Sou um homem branco, tenho cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim tem uma tela aqui do Vassily Kandinsky, composição número 8, mas em breve, logo que eu acabar de falar, vou colocar o fundo da antessala também. Falo da minha casa em Belo Horizonte, está uma chuva danada aqui agora, mas estamos transcorrendo com qualidade. Hoje, como eu estava dizendo, nós temos aqui as professoras e o professor da equipe da avaliação, que vem falar para nós aqui um pouquinho sobre a avaliação A1, as novidades em relação à avaliação A1, muitas dúvidas que nós vamos tirar aqui com vocês, tenho certeza que muita gente tem dúvidas, eu também tenho algumas, e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui a professora Eliana Ribeiro para falar um pouquinho para nós aqui. Oi, Eliana, sempre um prazer estar com você, seja bem-vindo. Olá, obrigada, Homero. Boa noite, professoras e professores. É uma alegria, não é? A gente iniciar aqui este antessala, como o Homero já anunciou, trazendo, né, notícias, novidades, informações a respeito da A1. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou Eliana, sou uma mulher negra. Eu estou usando o cabelo trançado na forma de coque alto, estou usando um óculos com o aro vermelho, estou com uma roupa azul marinho e um colar dourado, ok? Então, feita a audiodescrição, também informo que eu estou aqui com os meus colegas, Juliana e Túlio, que compõem o time da avaliação junto comigo. E acho que nós podemos começar, então, aqui, não é, Juliana? Nós organizamos aqui alguns slides para irmos conversando aqui a respeito da A1, que, na verdade, são orientações para a avaliação presencial e o foco é tratar da avaliação A1. Nós começamos, então, aqui com um calendário, né, de 2025-1. O cronograma está organizado assim, A1, né, com o cadastro digital de 10/3 a 10/4, seleção de questões, 23/4 a 30/4, primeira oportunidade, 5 a 9 de maio, formulário de recursos de 12 e 13 de maio. Lançamento de nota 5 a 22 de maio. E a segunda oportunidade de 19 a 23 de maio. E o lançamento de notas de 19 de maio a 29 de maio. Né? Essas são as datas da A1. As da A2, então, o cadastro também, não é? No mesmo período do cadastro da A1, de 10/3 a 23/4. O fluxo de revisão, de 28/4 a 20/5. Seleção de questões, de 26/5 a 4/6. A primeira oportunidade, então, da avaliação A2, de 9 e 10 de junho, com formulário de recursos, dia 11 de junho. E a segunda oportunidade da A2, 23 de junho. E a A3, com a data do lançamento de notas, de 11 a 25/6. E aí nós começamos, né, trazendo aqui, relembrando
o objetivo e o significado da A1, né? A A1 é um instrumento de avaliação semestral, que representa 30% da nota final do estudante. E qual é o objetivo, né? É de garantir a função reguladora da aprendizagem. É importante lembrar isso, né? Como também é importante dizer que a A1, ela é uma experiência da aprendizagem, né? Dentro do processo avaliativo. E se é dentro do processo avaliativo, como uma experiência de aprendizagem, pensando em avaliação, né, como essa experiência, porque nós propiciamos ao estudante, ao realizar uma atividade avaliativa, também poder aprender pelos textos que são ofertados, pela organização daquilo que nós entendemos que seja um instrumento na própria prática docente que propicie a aprendizagem. Nós destacamos, então, aqui elementos que constam de um instrumento de avaliação, com destaque, então, para o comando, para a terminologia da área e a resposta esperada. Pode passar, Ju, no próximo slide, a gente vai desenrolar essas ideias, né? Obrigada. Então, pensando no comando como um elemento muito importante, por ser o direcionador daquilo a que o estudante precisa compreender como sendo a partir dali que ele vai ser avaliado. É o comando que vai trazer a competência mediante a qual ele será avaliado. E vale lembrar a respeito da importância e da possibilidade de, na organização, na elaboração deste instrumento, nós, como professores, trazermos os verbos da taxonomia de Bloom, né? E a avaliação A1, ela propicia isso pela variedade de verbos que nós podemos empregar. Lembrando que, não é, o comando deve estar relacionado ao texto base e deve orientar o estudante a desenvolver uma ação com base, então, neste verbo explicitado no comando. Aí a gente exemplifica, né? Como um comando, por exemplo, considerando as ideias centrais do texto apresentado, e aí nós podemos trazer, não é? Os verbos. Qual é o comando, não é? Nós, como docentes, estamos com este instrumento pretendendo que o nosso estudante disserte, que ele antes estabeleça uma relação entre elementos, que ele exemplifique, ou seja, que ele explique trazendo exemplos, que ele avalie antes de elaborar o texto, que ele contextualize, lembrando, né, que na A1 a competência central a ser avaliada é a competência da escrita, da organização do seu raciocínio lógico, né? Agora, por certo que também outras competências estão envolvidas. A própria competência de ler e interpretar o enunciado, né? Homero, e você fique bem à vontade se você quiser contribuir falando da taxonomia, viu, meu querido? No momento em que você quiser, tá? Tá ótimo, Eliane, pode prosseguir. Tá bom, não é? Então, vejam, seguindo aqui, falando sobre a terminologia da área. Então, ainda há pouco nós dissemos, né? Então, é um processo, né? A avaliação A1 é uma experiência de aprendizagem que ocorre no processo avaliativo. Ora,
Nós como professores, estamos seguros e seguras de que nós estamos garantindo que a compreensão de comandos diferentes, que o emprego da terminologia da área, não é? A utilização da linguagem de especialidade, que os códigos da área estão sendo tratados ao longo das nossas práticas, das nossas interações pedagógicas, junto aos estudantes, não é? Porque não, obviamente que não é desejável que o estudante seja surpreendido, não é? Com um comando, com verbos com os quais ele não esteja familiarizado, termos específicos daquela área de conhecimento com que eles não tenham tido contato ao longo das aulas e se surpreendam numa atividade avaliativa na A1, por exemplo, né? Então, chamando atenção para isso. Então, lembrando, a competência de escrita, mas também a competência de leitura e interpretação. Leitura e interpretação do comando, leitura e interpretação de um texto, seja ele verbal ou não verbal, que seja apresentado, não é, para talvez estimular aí a competência a ser avaliada. Então, o professor, né, docente, ele elabora um item de avaliação que deve estar alinhado ao que se compreende das particularidades do plano de ensino da C, né? Então, foi tratado ao longo, né? O cuidado com a expressão e os termos utilizados na elaboração da questão. Ora, o estudante ele também deve, né, já estar sabendo com antecedência, porque isso faz parte do processo, que as suas escritas, elas também deverão estar pautadas, não é? Na observância de uma norma padrão, na norma padrão da língua portuguesa, não é? O uso correto das questões gramaticais, o uso da terminologia da área, porque isto quer dizer, o emprego da terminologia diz muito do quanto o estudante está apropriado do conhecimento, né? Então, nós estamos aí num período que antecede a avaliação A1 e ainda temos tempo de trabalhar tudo isso com os nossos estudantes, né? Então, o estudante, né, nosso discente, sendo avaliado por competências, não é? Que revelam o domínio da linguagem e dos códigos da área. Pode prosseguir, Jô, por favor. Então, gente, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, que tem cabelos longos, com um pouco de luzes. Estou com brincos amarelos. E no fundo, né, aparece aí o template, né, o modelo aí do antessala docente. A proposta agora é a gente trazer aqui as dúvidas, né, que foram coletadas na planilha, que foi enviado por e-mail para vocês preencherem, e também um pouco do que a gente colocou no FAQ docente, né, para que a gente tenha aí clareza e tire realmente todas as dúvidas que a gente tem, né? E aí, só para contextualizar, porque uma boa mineira, né, gosta de contar um caso, hoje, né, de manhã estava dando aula, né, e aí eu fiquei me perguntando, assim, ao preparar esta aula, o quanto que uma avaliação é uma experiência de aprendizagem, né? Ela não pode ser só um momento em que a gente está ali aferindo um conhecimento específico, né? Uma habilidade, uma atitude. Ela, de fato, é uma experiência porque a gente quer que o aluno aprenda também naquele processo, naquele momento, inclusive.
E aí, ao elaborar a aula, né, os alunos estavam assim, professora, mas como é que vai ser essa prova? Eu posso consultar? Eu posso usar o caderno? Vai ser uma questão? Vão ser duas questões? Como é que vai ser, né? Então, fiz uma discussão com os alunos, assim, né, coloquei várias questões para a gente dialogar, para a gente escrever, para a gente começar a ter esse contato mesmo com o tipo de avaliação que a gente está propondo, né, que a gente está ainda elaborando para que isso seja aplicado lá no dia 5 ao dia 9 de maio. Então, só para exemplificar, assim, né, que os alunos também estão curiosos, querendo saber como é que é essa atividade avaliativa, essa avaliação que a gente está preparando para eles. Então, dito isso, a gente vai, então, para o FAQ, né, que são as perguntas frequentes, né, que estão aí norteando um pouquinho, né, esse momento da gente querer saber um pouquinho como é que vai ser. Bom, para falar aqui um pouquinho das dúvidas, a gente vai fazer um bate-bola, tá? Então, Eliana me pergunta, eu respondo, a gente vai complementando as informações, o Homero pergunta, se tiver pergunta no chat que a gente não contemplou, a gente também responde. Então, aqui é um momento realmente de debate, tá? Então, eu vou começar aqui com a Eliana fazendo a primeira pergunta. Isso, vamos lá, Ju. Qual o formato indicado para a aplicação da A1 presencial? O formato indicado, tá? Recomendado é que a gente faça uma avaliação, né? Uma atividade avaliativa que tenham duas questões dissertativas com referência ao modelo DENAD. Contudo, entretanto, não obstante, a gente pode fazer atividade diferente dessa indicada, dessa recomendada. Ao perceber que é necessário uma outra atividade avaliativa, é um acordo entre os pares, entre a coordenação, para que se faça uma atividade diferente desta que está indicada. Ok, Ju. A seguinte, qual o conteúdo a ser abordado na A1? O conteúdo a ser abordado na A1 é aquilo que a gente ministrou até a data, né? Então, que a gente se atente aí a não colocar nenhum tipo de questão ou atividade que a gente ainda vai explicar, né? Então, olhar para o cronograma, olhar para o plano, né? Aquilo que a gente se organizou. Então, só, de fato, colocar aquilo, né, na atividade avaliativa que realmente já foi ministrado. Legal. E quando será realizada a avaliação A1? A avaliação A1 vai ocorrer do dia 5 ao dia 9 de maio, da segunda-feira à sexta-feira. Não vai ter prova no sábado, tá, professores? Vai ter nessa semana. Ok. E será necessário o registro em lista de presença impressa no dia da avaliação? Não será necessário. É possível fazer o registro da presença dos alunos pelo YouLife na frequência onde a gente faz no diário. Mas, se o professor quiser imprimir uma folha para criar, né, esse registro da assinatura dos alunos, é possível também, desde que seja acordado com a coordenação, né, e o campus para fazer essa impressão. Mas pode ser feito no YouLife, no diário de frequência. Ok. E para as UCs híbridas, quem realizará a aplicação das avaliações? Pergunta de milhões. Essa pergunta é realmente a mais recorrente, tá? Porque a gente tem, às vezes, vários papéis, né, no ecossistema Ânima de aprendizagem. Às vezes, a gente está como professor online, a gente está como professor presencial, a gente está como professor do COR, a gente está como professor do SEMI, né, que é o Live. Então, a gente, de fato, está em vários papéis, em vários formatos aqui do ecossistema Ânima. O que a gente precisa saber? O que é o C híbrida, tá? O C híbrida é quando a gente tem um professor online e um professor presencial. Então, a gente tem esse momento presencial com a turma. Então, isso significa dizer que quando a gente tiver a avaliação A1 presencial, significa dizer que nessa UC híbrida, que a gente tem o professor online e o professor presencial, no momento da aula do professor presencial, a prova ou a atividade avaliativa vai ocorrer no dia presencial, no momento do presencial. Legal, Ju. Olha aí uma outra pergunta agora, né? Que enseja falarmos de feedback. As avaliações realizadas presencialmente deverão ser devolvidas para os alunos após a correção? É importante devolver, tá, professor, essa atividade avaliativa, essa prova, o que você preparou aí para o aluno. Primeiro, porque é um feedback, e segundo, porque, de fato, né, um documento que ele tem que ter aí acesso
para ele entender, para ele aprender, para que seja uma experiência de aprendizagem. Então, pode devolver para o professor, sim. Para o estudante, né? Para o estudante. Legal, Ju. E terá aula no dia da primeira oportunidade? Essa é uma ótima pergunta também, tá? Vamos lá. Se a prova ou atividade avaliativa vai ocorrer da segunda-feira até a sexta-feira, né? Então a gente vai acordar o dia que vai ter, né, essa prova ou essa atividade avaliativa. Então vamos supor que a gente tem 2 professores presenciais. Então tem um professor presencial na segunda e tem um professor presencial na terça-feira também. Como são 2 dias presenciais, como é que a gente vai fazer? Um dia o professor aplica e o outro, o que que a gente faz, né? Recomenda-se que a gente possa fazer um dia a gente possa fazer a revisão de prova e o outro dia que a gente faça as vistas, né? Que a gente dê aí o feedback, que a gente converse sobre essa atividade avaliativa, que a gente, de fato, faça esse diálogo aí com a turma, tá? Então, a gente pode utilizar a aula para, e é recomendado, né? Que a gente utilize ou para fazer a revisão de prova ou para que a gente dê o feedback. Muito bem. E como se dará o processo de impressão? Também é uma outra pergunta, né, que está todo mundo fazendo, assim. Como a gente vai ter, né, por campus ou por campi, né, de acordo com a estrutura que a gente tem aqui, é recomendado pelo menos com 2 semanas de antecedência que se acorde com o campus ou com os campi, né, de acordo com o formato que cada lugar, cada IES, né, desenvolveu aqui para fazer essa impressão. Então, ela é feita no campus, tá, professor? Ou nos campi, de acordo com a sua turma, né, que está no presencial. Maravilha. E qual o tempo de duração da prova presencial, Ju? Essa pergunta também é muito boa. No turno da manhã, a gente tem das 8h50 até as 11h40, e no turno da noite, das 19 horas até as 21h50. É o horário da aula. E aí, lembrem-se, professores, que a gente esquece um pouco, né? A gente não tá tão habituado a fazer esse tipo de atividade avaliativa, né? Lembrar que para um aluno que se atrasou para ele chegar e entrar na sala de aula, ninguém da sala pode ter saído, né? Então a gente espera aí pelo menos uns 50 minutos, mais ou menos, para que os alunos possam sair da sala e outros que estão atrasados consigam entrar na sala e consigam, né, responder aquela atividade avaliativa. Ótimos esclarecimentos, Ju. Agora, olha só, mais uma pergunta de milhão, né? Como será a correção e o lançamento de notas da avaliação presencial no LIFE, sala de aula virtual? Vamos lá. A gente trabalha aqui em pares, né? A gente trabalha em clusters, né? Então, a ideia é que a gente, de fato, trabalhe cada vez mais em equipes, que a gente dialogue isso, né? Então, que a gente construa nesse conjunto, né? Ou de duplas, ou de cluster mesmo, de professores, que seja acordada como que vai ser feita essa correção. A elaboração, a correção, o lançamento de nota, tudo isso faz parte de, né, uma responsabilidade do cluster, do grupo de professores, apesar de que a aplicação só dá para ser feita por causa da presencialidade com o professor presencial. Muito bem, Ju. Vamos à seguinte. E se o estudante não realizou a avaliação A1 em primeira oportunidade e ou segunda oportunidade? O que o docente deve registrar? Vamos lá. Se o aluno não realizou a primeira prova, né, a primeira atividade avaliativa, né, na primeira oportunidade, ele vai ter que entrar, preencher, né, um formulário para dizer o motivo dele não ter feito, né, aquela atividade avaliativa naquele tempo, naquele período. E aí os motivos são aqueles que a gente conhece, né? Atestado, motivos legais, tá, professores? Que para que a gente valide ali e que realmente o aluno possa fazer a segunda oportunidade. Se ele não fez a segunda oportunidade também, ou seja, ele não fez a primeira e a segunda, o que que a gente deve lançar lá no sistema? Vai abrir o campo para a gente lançar no sistema e a gente deve lançar o NE, que significa não entregue, né? Foi atividade não entregue. Então, se ele não entregou, a gente coloca o NE, tá, professores? Porque é importante a gente registrar isso lá no cadastro do lançamento da nota. Ok, Ju. E qual é a data limite para lançamento das notas da primeira oportunidade no LIFE, sala de aula virtual?
Lembrando, então, a gente tem do dia 5 ao dia 9 para poder fazer as atividades avaliativas das unidades curriculares, 5 e 9. Para lançar, ou seja, depois que a gente corrigiu e que a gente vai lançar a nota, a gente tem do dia 5 ao dia 22 de maio. Essa é a data limite, 22 de maio, para lançar as notas da primeira oportunidade. Certinho, obrigada, Ju. E existe recurso para um? Existe recurso na medida em que o aluno, o estudante, vai conversar com este professor ou com estes professores que elaboraram essa atividade avaliativa, né? Então, esse recurso é uma conversa com o próprio professor que elaborou aquela atividade, aquela questão, aquela avaliação especificamente. Ok. E o que acontece se o estudante perder a avaliação A1 presencial? Se ele perder a avaliação A1 presencial, tem um formulário que ele vai preencher o dia do formulário, tá? Dia 12 e 13 de maio, né? Então, dia 12 e 13 de maio, ele vai preencher um formulário para dizer o motivo pelo qual ele realmente não estava ali presente na atividade avaliativa, naquela avaliação, naquele dia do encontro da aula presencial. Ok, Ju. Agora, sobre acompanhamento do NAP. Como será a aplicação presencial para estudantes acompanhados pelo NAP? O que é importante a gente lembrar? Estudantes que têm algum acompanhamento com o NAP têm algumas informações que o professor recebe, né? Ou seja, como que deve ser feita uma atividade avaliativa específica para ele, que a gente tem dilatação de tempo, que a gente pode deixá-lo, né, reservado numa sala, que a gente pode ter uma pessoa acompanhando ele. Então, a gente tem que se atentar às especificidades desse nosso estudante que tem esse acompanhamento do NAP e adequar essa atividade avaliativa para este estudante que tem, né, de fato, esse acompanhamento. Ok, Ju. Obrigada. E agora nós temos as dúvidas dos docentes, né, que enviaram lá pelo Forms as suas dúvidas. A primeira, Ju, a A1 será padrão em todo o ecossistema Anima? Gente, é importante, né? Assim, a gente saber que a gente tem orientações, que a gente tem recomendações, mas a gente não tem uma atividade avaliativa padronizada, tá? E aí eu vou dar um exemplo, tá? Porque eu acho que isso é interessante. Tem uma professora que eu conheci esses dias e ela falou assim: a minha aula é super prática, né? Como é que eu vou fazer uma atividade avaliativa? E aí ela dá aula numa piscina, tá, gente? Então, assim, tem estudantes que ficam na piscina e que vão fazendo a prática lá na piscina. E essa atividade avaliativa, ela pode ser repensada, né? Ou seja, pensada a partir do momento em que a gente vai avaliar, né, o conhecimento dos alunos, as habilidades, as atitudes, na medida em que a gente vai mobilizar, né, esses nossos estudantes com conhecimentos específicos, com a terminologia, com a linguagem, com os códigos da área. Então, eles vão pensar ali, né, em atividade avaliativa que faça sentido. O que a gente precisa saber? Tem que ser uma atividade avaliativa, individual e formal, presencial. Isso que é padronizado, tá? Então, uma atividade individual, formal e presencial. Tem que estar no momento do encontro, da aula, né, em que a gente vai conseguir aplicar aquela atividade avaliativa. Ok, Ju. Tudo bem. A seguinte: em caso de o aluno alegar que possui alguma dificuldade de concentração na hora da prova, ou precise de tempo extra, sem apresentar laudo anterior, mas no dia da prova ou posterior, como deve ser o procedimento? É importante, gente, a gente começar a preparar os nossos estudantes para esse momento, né? Eles esqueceram um pouco também de escrever, eles esqueceram um pouquinho, né? De estar ali concentrados em responder questões, em fazer atividades avaliativas ali naquele momento. Então, o ideal é que a gente vá preparando esse estudante para que ele saiba do tempo dele, da organização das ideias dele, do raciocínio, né? Então, tentar preparar eles para essa experiência de aprendizagem, para que ele, né, saiba que ele vai dar conta, que ele vai conseguir, né, estar ali naquele momento respondendo aquelas questões ou aquela atividade avaliativa. Nesse sentido, se ele quiser um tempinho a mais, a gente pode se organizar, mas a gente também tem que preparar
aquela atividade avaliativa dentro daquele tempo, né? Se a gente tem ali 2 horas e 50 minutos, que a gente faça uma atividade avaliativa que esteja, né, naquele tempo, que ela seja ou que ela consiga ser respondida, né, naquele período daquele tempo, tá? Ju, muito legal essa pergunta e a resposta que você traz para a gente pensar, né, que ao longo das práticas docentes, né, trabalhar aí com o tempo é importante, porque afinal, análise e síntese são competências também, não é, importantes a serem desenvolvidas, né? E às vezes, assim, aquele estudante que é mais analítico, que faz todo aquele roteiro para depois fazer o tal do passar a limpo. Então, ao longo das atividades cotidianas, que os professores possam, né, prepará-los para este exercício também de síntese, né? Legal. A seguinte, prova também é válida para o semipresencial? Essa pergunta é ótima, que é aquela noção que a gente tem de os Cs híbridas, tá, professor? Se a gente tem os Cs digitais, o que são os Cs digitais? Semipresencial, live, core, os Cs que não têm, né, aquele momento presencial com o estudante, né? Então, essas os Cs digitais, eles vão ter provas digitais. Mantém-se o mesmo formato do semestre anterior. São 2 questões dissertativas, ele tem, né, acesso no sistema do YouLife, e aí, ao abrir, né, a questão, as questões, ele vai ter 3 horas corridas, né? A não ser que ele abra lá, né, a questão 9 horas da noite, ele só vai ter 1 hora, porque a prova, né, essa avaliação se encerra às 10 horas da noite. Então, ele precisa também se atentar ao momento em que ele vai abrir aquela prova, aquela avaliação. Ok, Ju. Teremos um modelo, um template com uma avaliação padrão para preenchermos com as questões? Isso é importante. Vamos lá. Os Cs digitais mantém-se o formato de 2 questões dissertativas, né, com a referência do ENAD, né, e a gente cadastra no sistema, né, então tem toda aquela validação, seleciona, né, e os alunos respondem. Os Cs digitais. E as dos Cs presenciais, a gente tem um modelo? A gente não tem um modelo, mas a gente recomenda, né, tem uma indicação de que a gente tenha aí uma atividade avaliativa que tenha 2 questões dissertativas também com referência, né, à estrutura e ao modelo DENAD. A gente pode fazer outras atividades avaliativas? Pode, desde que não seja trabalho, tá, professores? O ideal aqui realmente é ter uma atividade individual, formal, sem consulta, né, com o estudante em sala de aula no momento presencial. E aí, falando um pouquinho de template, de orientações, a gente tem um documento de orientações, ou seja, de sugestões de outras atividades avaliativas para além de uma questão, ou de 2 questões ali naquele formato que a gente já está, né, acostumado desde, né, de algum tempo atrás e que vai se manter principalmente para os UCs digitais, tá? Ok, Ju. Olha esta pergunta agora. Os alunos farão a prova no computador presencialmente ou farão num papel de prova? E teremos que corrigir, ler no papel e passar a nota no sistema? Vamos lá. Se sua aula é num laboratório de informática e os alunos têm acesso a esse laboratório de informática, a gente pode utilizar esse ambiente de aprendizagem para fazer a atividade avaliativa. Não tem problema, desde que a gente tenha a estrutura, que a gente tenha essa sala de aula. Ah, eu não tenho essa sala de aula, eu não estou nessa sala de aula, mas eu gostaria de ter essa sala de aula. A gente tem que acordar com o campus, acordar com a coordenação para ver se a gente pode utilizar aquela sala de laboratório. Outro espaço de aprendizagem que a gente acha que é interessante, que é significativo ali para acontecer aquela atividade avaliativa, tá? Mas pensando no laboratório, se a gente for utilizar o laboratório, o que a gente precisa ter clareza, tá? A primeira, se a gente tem um computador específico para cada aluno, se a gente consegue ver se ele está respondendo apenas aquela questão e não consultando, né? Não tendo outras referências, então ter a seguridade, né? Ter a segurança da resposta que está sendo feita por ele, né? E não por outras tecnologias, e que seja naquele momento presencial.
tá? Então, há a possibilidade de utilizar? Mas a gente vai ter que verificar várias questões ali envolvidas, né? Para a gente aferir se é o aluno, se ele realmente está ali naquele momento, tem que ter um professor, né, acompanhando aquele momento daquela atividade avaliativa e precisa, de fato, né, ter esse olhar relativo aqui, né, a essa segurança, tá? Legal, Ju. E agora também, assim, né, os campi, desculpe, tem a figura do líder acadêmico, né, que podem agora também apoiar nesta ação, né? E aí, se a prova for presencial, se for uma prova, tá, gente? Pode ser uma atividade avaliativa, como a gente tem falado aqui, mas se for uma prova, tá? A gente vai imprimir? Vai. A gente tem que acordar junto, né, ao líder acadêmico, né, a coordenação. Eles estão solicitando, né, o mínimo de 2 semanas de antecedência para a impressão, né, dessas provas, se for a prova, né, esse tipo de atividade avaliativa que foi acordado entre os pares, entre o cluster, para que seja aplicado, né, naquele dia. Lembrando, a formalidade, a individualidade, o momento presencial. Então, tem que ser presencial, individual, né, formal, aquela atividade avaliativa. Beleza, Ju. E para as turmas em laboratório de informática, a prova será escrita ou será pelo LIFE, como nos semestres anteriores? Como serão efetuadas as questões para um? Ainda será no banco de questões? A gente não precisa selecionar do banco de questões, tá, professores? A gente pode elaborar questões, né, originais, novas, né, que a gente realmente elaborou para aquela turma, entendendo, né, o que a gente precisa aferir daquela turma mesmo, né? Se a gente estiver no laboratório, desde que naquele laboratório a gente consiga fazer com que aquela atividade faça sentido. Eu vou dar um exemplo prático, tá, gente? Porque a gente está falando em questão, prova e tal. Que outra atividade avaliativa a gente pode fazer? Por exemplo, se for uma matéria bem prática mesmo, usar o software Photoshop, vai. E aí eles estão em laboratórios. É possível fazer uma atividade avaliativa no laboratório? Né? Fazer com que o estudante ele elabore uma peça publicitária, que ele analise ali, ou que ele elabore algo usando aquele software. Ele consegue fazer isso de forma individual, formal, em sala de aula, consegue. Tá vendo como dá para fazer outras atividades avaliativas usando o laboratório? É possível, desde que a gente consiga, né, entender todos esses recursos. Ok, Ju, obrigada. Pode passar o slide, por favor. Olha só. A1 poderá ter questões sobre o projeto que os alunos estão desenvolvendo e apresentarão como A3? Pode ser em formato de seminário? Acho que a gente tem aqui 2 perguntas em uma, né? Vamos lá. Se a gente tem uma atividade avaliativa, lembrando, ela tem que ser individual, formal, presencial. Então, normalmente, né, a metodologia que a gente tem de seminários, a gente faz em grupos, né? A gente faz diálogos entre as pessoas na turma. Então, é um formato um pouco mais de grupos, né? Então, não é um tipo de atividade avaliativa recomendada. Mas é possível, né, de alguma maneira, como está sendo, né, exemplificado aqui, é possível fazer algo próximo do A3? Dentro, né, de uma temática, dentro de alguma coisa que foi trabalhada em sala de aula, uma questão, uma atividade, algo que esteja relacionado ao A3. É possível fazer desse jeito. É possível fazer uma atividade nesse sentido. Vou tentar achar uma tomada aqui, que minha tomada pode continuar aí. Tá bom, Ju. Obrigada. Então, a seguinte pergunta assim: a prova pode ser apresentada oralmente pelos grupos? A turma está dividida em grupos de trabalho. A disciplina é prática. Essa me parece a melhor opção. Na verdade, só um minutinho. Tem como. Aqui Não também tem como colocar. a gente... Acabando a bateria aqui. tá. Vamos lá. A ideia é que, de fato, seja individual, né? Então, a gente não tem essa atividade em grupo, né? Deixa eu voltar aqui.
Então, a gente não tem essa ideia de fazer uma atividade avaliativa em grupos, né? Então, tem que ser uma atividade avaliativa individual. É possível fazer uma atividade avaliativa oral? É possível, desde que a gente tenha a individualidade, a formalidade, né? O registro ali dessa atividade avaliativa. Mas vai ser bem difícil fazer esse tipo de atividade avaliativa, né? Mas há essa possibilidade, sim, desde que a gente perceba se os alunos estão usando a linguagem e os códigos da área, se eles estão, né? E a gente está aferindo, né? Essas informações, as expressões, né? Relacionadas ali à área do conhecimento. Pois é, Ju, assim, né? Talvez em situações mais específicas, né? Porque a competência, o objetivo principal da A1 é justamente avaliar, não é? A competência escrita, né? E em turmas, não precisa nem ser em turma tão numerosa, mas fazer uma atividade avaliativa oral nos parece um pouco mais difícil, né? Vamos seguir? Podemos. Pronto. A prova 1 será presencial e nas instruções informam que, aspas, o cadastro das questões para as UCs digitais deverá ser feito no Live, no repositório correspondente à respectiva UC, fecha aspas. Nesse sentido, como as questões serão utilizadas no dia da prova em sala de aula? Os Então, alunos, pode falar. os alunos vão usar os celulares e assim poderão fazer consultas ou justificar que estão lendo as questões, ou as questões, no mínimo duas, serão projetadas ou impressas. Serão distribuídas folhas pautadas para os alunos? Boa pergunta, são várias perguntas, na verdade, Várias, né? Ju. Assim, a gente precisa lembrar, tá? O C digital, o C que não tem a turma presencial, não tem aquele momento do professor presencial. Quando a gente não tem aquela unidade curricular no presencial, a gente vai fazer as questões, né? Cadastrar as questões lá no banco daquela unidade curricular. Porque esse estudante, esse aluno, ele vai fazer a prova, né, a partir daquele cadastro que a gente fez e a gente vai selecionar aquelas questões. Então, os seis digitais, os alunos, os estudantes vão fazer as provas digitais, né? No mesmo formato, no mesmo modelo, na mesma plataforma do YouLife, né, como no semestre passado. Aí a dúvida, né? Eu vou ter que ir lá fazer a atividade avaliativa, a questão, eu posso pegar lá do banco, né? Ele vai ter acesso no celular? Não, né? Ele não vai ter consulta, é uma atividade avaliativa formal, presencial, né? Que esteja ali relacionada a um contexto do aluno, né? Responder aquela atividade avaliativa. Então, não tem consulta. Em termos de impressão, é uma impressão, né? Que vai ser acordada com o campus, com mínimo de 2 semanas de antecedência, conversado entre os pares. Então, quem vai elaborar a questão são as pessoas que estão envolvidas com aquela turma, né? Então, ao ser que tem os pares ou o cluster, né? Todas essas pessoas que estão envolvidas ali com essa atividade, né? Da atividade avaliativa. Ok, Ju. E agora, né, sobre as dúvidas dos professores que foram enviadas pelo Forms, nós temos aqui a última delas, antes da gente ver se tem o que tem no chat. Nos componentes práticos em laboratório, as questões da avaliação podem ser desenvolvidas utilizando a estrutura do laboratório ou a prova deve ser necessariamente impressa? Acho que você já até respondeu essa Já questão. respondi, a gente pode utilizar o ambiente de aprendizagem que a gente estiver, né? Que a gente normalmente dá aquela unidade curricular presencial. Né? Eu dei o exemplo da piscina, dei o exemplo de um software, né? A gente está lá no laboratório de informática, a gente utiliza, por exemplo, o Photoshop para fazer peças criativas ou uma atividade específica, né? E a gente pode fazer ali dentro de uma lógica, né, que seja formal, individual, né, presencial e que a gente consiga
perceber se é o estudante, de fato, que está respondendo aquela atividade avaliativa, nesse sentido, tá? Muito bem. Ju, o nosso colega Túlio está nos apoiando lá no chat. Será que tem alguma pergunta que seja inédita, né, que já não tenha sido feita aí? Acho que de lançamento, né? Todos os professores têm acesso ao campo de lançamento, não é só o professor presencial, é o professor digital, é o professor que está na unidade curricular híbrida. Então, todos os professores têm acesso, ao campo de lançamento das notas. Juliana, uma professora está Diga. perguntando aqui se as questões precisam ser colocadas no banco, né? Ou seja, precisam ser cadastradas no YouLife, mesmo que não seja aplicado pelo YouLife. A gente só vai cadastrar questões se a gente tiver unidades curriculares digitais, que é o semipresencial, o live, o core. Se a gente tiver nessas unidades curriculares digitais, a gente precisa cadastrar as questões para que este nosso estudante ele responda as questões, né, da A1 de forma digital. Mas no presencial a gente não precisa cadastrá-las. Tem uma pergunta aqui também, Ju. Turmas de 130 alunos podem ter metade da turma fazendo a prova em um dia e a outra metade no outro? Pode sim, desde que conversado com os dois professores, né? 2 aulas presenciais, a gente pode acordar com os dois professores presenciais que metade, né, responde num dia e a outra metade responde no outro dia. É possível sim. Estou perguntando também sobre a correção, como que divide a correção, né? Ou seja, uma turma é grande, um professor online, outro presencial. O professor, mas não tem jeito do online. Assim, eu já estou respondendo, tá, Juliana? O professor online não tem jeito. Bom, gente, é tudo combinado, trabalha em pares. Eu, por exemplo, tenho uma UC que eu sou nacional com 3 professores presenciais, mas eu quero colocar uma questão minha na prova. Então, eu combinei com os colegas que nós vamos fazer a prova e eles vão me enviar essa prova. Como, né? Eles vão escanear, vão dar um jeito de me enviar as imagens dessas provas para que eu possa corrigir também. Eu sei que nem todo mundo vai ter acesso ao scanner, ou vai dar muito trabalho, talvez, para algumas pessoas, mas com os meus pares eu consegui combinar desse jeito, sabe? É sempre uma conversa, né, gente? Uma dinâmica. O professor digital que está nessa UC híbrida, né? Ou seja, o professor online que está junto com outro professor presencial, ele pode elaborar junto, ele pode pensar numa resposta esperada, ele pode lançar, né, as questões, ele pode fazer junto, né? Apesar de não estar lá no momento presencial aplicando, né, aquela atividade avaliativa presencialmente, mas ele está fazendo parte desse processo. É importante lembrar dessa configuração de pares e de cluster. Tem uma aqui também, tá, Ju? As minhas UCs são presenciais, mas recebi encomenda de 4 questões para cadastrar no YouLife. O que eu devo fazer? Provavelmente ela deve estar numa unidade curricular digital, que pode ser o core, que pode ser o semipresencial, que pode ser o live, né? Então, provavelmente ela está ali em alguma unidade curricular digital, por isso que devem ter pedido, né, encomendado para ela. Ou também, aí eu não sei, teria que verificar. Se você, né, puder, professora, não sei quem que perguntou, professor, professora, se tiver, né, alguma dúvida muito mais particular, se realmente não é, né, professora ou professor dessa unidade curricular digital, manda um e-mail lá para a gerência de avaliação que a gente verifica o que pode estar acontecendo. Às vezes é um banco novo, é uma unidade curricular nova. De repente pode ser alguma especificidade, tá? Então a gente tem que verificar aí para ver no detalhe aí se tem alguma coisa específica, tá? Ela informa que as UCs delas são presenciais, tá, Ju? Então, acho que ela segue essa orientação sua aí mesmo. De enviar Acho que vai ter que enviar um e-mail para verificar. Às vezes é uma unidade curricular que surgiu agora, que não tem questões, pode ser que seja nesse nível, tá? Mais alguma dúvida aí que a gente não conseguiu responder? Ju, Pode falar. meu microfone falhou. Ju, tem uma pergunta aqui, né? Que a gente já sabe a resposta, mas vamos falar. 2 dias para a mesma turma, não é? Naquela ideia de poder dividir, né? São questões diferentes?
tem que ser questões diferentes, mas com o mesmo nível, tá, professores? O mesmo tipo de comando, né? O mesmo nível em termos de complexidade, né? Que seja aí aferido para esse tipo de atividade avaliativa. É possível, mas é complexo fazer, né? Duas atividades avaliativas em 2 dias. Então, a gente tem que parear aí para que esses estudantes, né, tenham aí as mesmas possibilidades de respondê-las, né? Essas avaliações. Tá? Tem uma observação aqui do professor Marco Antônio, que ele diz assim: me permitam reforçar que se o aluno do semipresencial estiver cursando uma UC híbrida em junção com cursos presenciais, esse aluno também fará a prova presencialmente, né? Isso, perfeito. Ok. Endossou, reforçou e entendeu e está compartilhando, né? Das Isso. informações com os seus pares, com as pessoas. Ver se Uhum. tem mais alguma dúvida. Eu vi a dúvida clássica. É a caneta ou a lápis? Ah, Ju. Eu acho isso importante, Joyce, É. assim, é Uhum, importante. é importante. É, porque, assim, se for uma prova, né, atividade avaliativa acordada, se for uma prova, é um documento, né? Então, espera-se que Isso. seja a caneta. E é importante ter um rascunho? Aí vocês podem conversar com esses estudantes ou com a coordenação para ver como que pode ser feito esse rascunho. Ô, Ô, Ju, posso Juliana, falar? todas as provas, né, ENAD e concursos, é tudo a caneta, né? Então, assim, o Aham, aluno, é melhor ele desenvolver essa habilidade aqui na graduação conosco, né? exatamente. E E que a a gente respeito precisa disso, prepará-los isso nas isso. aulas, sabe? Não deixar só para esse momento do dia 5 ao dia 9 de maio. É realmente fazer e mobilizar, né, atividades em que esse estudante ele comece a ter mais Uhum. familiaridade com esses formatos. Eu acho que isso é importante. Isso. E se me permitem, assim, menos de um minuto, reforçar o que eu já venho dizendo, né? Essa ideia de rascunho, né? Que guarda uma ideia de desorganização do pensamento. Então, eu gosto muito de dizer, não é? A organização da escrita. Ah, você precisa de uma outra folha, de um espaço para organizar a escrita? As palavras têm força, não é? Se nós começarmos a empregar essa expressão, olha, destinem aqui um espaço para a organização da escrita, antes de vocês enviarem texto definitivo, os nossos estudantes vão começar a pensar também de maneira organizada. Obrigada, dei o meu recadinho de professora. Ai, Ju. Ó, a gente vai enviar agora no chat o FAQ, já está lá no órbita, assim como o documento com as orientações, tá? Gerais da um, que eu acho que é legal quem está querendo, né, pensar em outras possibilidades. Deixa eu colocar aqui no chat. Então, essas aqui são as orientações gerais. Vou colocar aqui as informações que estão. Peraí, deixa eu voltar. Lembrando, a gente vai ter plantões também, viu, professores, professoras? Aqui também tudo que está, né, de informação no órbita. E deixa eu pegar aqui o FAQ que a gente criou, que também já está divulgado lá no órbita, mas só para facilitar aqui o link com o FAQ, né, Uhum. das dúvidas. Falou? Acho que não. Não sei se vai. Peraí aqui. Copiar. E vou colar aqui. E o Os tempo é tão plantões, curtinho, né, não Ju? consegui colar. Plantão pode também Ajudar. auxiliar, né? Se alguma dúvida ainda ficou. Isso. Ok, a gente vai entrar em sala de aula agora, né? Então, boa aula, professor, professora. Vamos fazer com que essa atividade avaliativa seja uma experiência de aprendizagem, né? Que faça Isso. sentido para o nosso estudante, né? Então, é prepará-los, ambientá-los, né? E fazer junto com eles, que eu acho que é o mais interessante. Exatamente, né? E que tenhamos aí, né, um ótimo trabalho
nesta experiência de aprendizagem aí, a primeira de 2025. Isso. Obrigada, gente. Eu que Obrigado, agradeço aí, professora agradeço. Juliana, professora Eliana, pela Ei, tudo bem? esses ótimos esclarecimentos para nós aqui. Eu agradeço a todo mundo que ficou agora também. A gravação será disponibilizada e gostaria de convidar também o próximo horário coletivo, do dia 25 de março, será também sobre avaliação. Todo mundo é bem-vindo, mesmo os professores horistas, que não são os professores de jornada, também são bem-vindos ao horário coletivo. Tá? Muito obrigado, Juliana, Eliana e todo mundo que esteve presente aqui. Obrigada, Túlio. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa aula, gente. Boa aula, gente. Obrigada. Até a próxima, gente. Conta com a gente. Até.